Bom, em primeiro lugar, né, essa live que eu fiz esse convite para você, né, Humberto, foi para contar em primeira mão para o nosso público, né, principalmente para o acolher idoso, um novo programa que nós estamos lançando. É, na verdade, uma rede colaborativa, né? Quem me conhece há mais tempo, né, que eu sei que você conhece há pouco tempo, sabe que eu confio muito na questão do trabalho em rede, né? Na questão do ganha-ganha, né? Eu Sim, acho que o ganha-ganha, eu vou tentar aqui colocar o meu fone de ouvido, tá? Só para ver se eu te ouço melhor. tá bom. É bom que a gente faz tudo ao vivo, assim as pessoas veem as dificuldades, né? E elas depois se organizam para ter menos que a gente, né, gente? Mas faz parte. Vamos ver assim, se melhora para mim. E se melhora para vocês também. Tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem, você? Tá, agora já melhorou para mim, pelo menos eu Melhor? te ouço, né? Já Ah, que já tá um bom. pouco melhor. E todo mundo, acho que tá tudo bem, né? Maravilha. Tá certo. Agora sim, Então, agora estamos ok, né? ok. Então vamos lá. Tudo. Então, o que acontece? Eu sempre gostei muito de trabalhar em rede, eu sempre confiei que o trabalho em parceria fosse mais leve para todos, né? Por isso, eu acho até que isso foi uma dos motivos por eu ter trabalhado em tantas funções de liderança. Eu sempre acreditei na força da união, né? Então, quanto mais pessoas focadas no mesmo objetivo, mais leve fica o fardo de todos, né? E É assim eu verdade. acho que também funciona a rede colaborativa. Então, a rede, para mim, né, existem vários tipos de rede, e eu acho que elas têm que ter um ponto de convergência entre as pessoas que participam daquela rede. Então, já falando de rede, eu queria aqui, inclusive, falar sobre o Danilo, do Somos Guarulhos, que foi o responsável pela rede, né, que Sensacional. fez com que a gente Danilo, se conhecesse, não é é, mesmo, o Humberto? Danilo Foi é show de graças bola. ao Danilo que a gente se conheceu, né? Sim, com Então, certeza. assim, só lembrando aqui para quem quiser saber, né, que tiver curiosidade, nós nos conhecemos, fazemos parte da mesma rede, do Somos Guarulhos, que é um grupo de empresários aqui da cidade que fazem network entre si, né? O Danilo está sempre entrevistando alguém, já fui entrevistada, e nesse momento, né, de entrevista do Danilo, eu conheci o Humberto, quer dizer, o Humberto sendo entrevistado pelo Danilo e dando aí uma canja, né, cantando ao vivo, né? Numa tarde, acho que foi uma tarde de sábado, né? Foi, foi. Você fez uma tarde de música ao vivo. Eu não lembro se foi aqui pelo Insta. Foi pelo Insta? Foi pelo Insta. Foi. Então, e aí eu falei, gente, quem é essa pessoa cantando assim, com todo esse pulmão no sábado de tarde, né? Eu estava dando café para minha mãe, a gente foi ouvindo aquelas músicas, Ai, que e delícia, aí a né? gente descobriu o talento do Humberto, né? Humberto, quer dar uma Oi. canjinha agora para nós? Só para o pessoal conhecer aí o que eu estou falando, Eu só né? conheci. Ah, tá Essa bom. potência. Bom, pessoal, boa tarde, né? Muito obrigado aí pelo convite da Zina. Realmente nós nos conhecemos pelo Danilo, pelo grupo do Somos Guarulhos, e de lá para cá a gente sempre manteve contato, né? A Zina faz um trabalho maravilhoso. Você vê que é engraçado. O tempo passa fisicamente, mas a cabeça da gente é só a gente não deixar envelhecer, né? É só manter a Verdade. cabeça viva, a cabeça ativa, falando com pessoas, se relacionando com pessoas, fazendo bem para muitas pessoas. E é o que você faz. Você é o exemplo típico de uma pessoa que não envelheceu. A sua cabeça, assim, conversando com você, dá para ver como você é muito
visionária, você está olhando para o futuro, tem muitos projetos para o futuro. Isso é coisa de, se a gente fosse falar, coisa de jovem, mas não é coisa de jovem, é coisa de ser humano que tem esse desejo. Eu Então só a cabeça. pioro, viu? Humberto, eu só Oi? pioro. Nesse sentido, a minha família, né, reclama, né, que às vezes a gente tem um passo aí muito, né, a família fala que quando é que vai diminuir isso aí? Eu falo, não sei, ainda bem. Mas Quando vai esse diminuir é o esse segredo. ritmo? Mas esse é o segredo para não envelhecer, né? Ter projetos, correr atrás dos projetos, e principalmente quando os projetos envolvem pessoas, né? Isso é uma coisa que vai te manter muito jovem por muitos anos, tá? Então, meus parabéns, né, por essa sua postura e agradeço a oportunidade de ter conhecido você, né? Então, eu tenho uma escola de idiomas, né? Eu sou empresário do segmento de idiomas, a marca é uma franquia chamada Yazg, e hoje estou aqui num bate-papo extremamente agradável com a Zina, essa parceria que nós iniciamos, e com certeza essa parceria vai gerar muitos frutos aí daqui para frente. Bom, antes da gente entrar no bate-papo nosso, já que a Zina tocou Ah, nesse tem que dar assunto, essa canjinha aí, tem que dar. então como ela me conheceu cantando, né? Então vamos lá, né? Vamos dar uma canjinha aí. Espero que vocês gostem. A gente vai cantar aí a música do Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. O som tá entrando? Tá entrando? Tá sim. Wise man say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Something are meant to be. Take my hand, take my whole life too. Oh, I can't help falling in love with you. Valeu, gente! Uau! Obrigado. Acho Ai, que a que gente tem um hobby, lindo. né? Então, cada um tem É. um hobby, né? Aquilo que faz a Olha, pessoa espairar a cabeça, relaxar. como O nós meu estamos hobby aqui para bater papo, antes de qualquer coisa, eu vou compartilhar aqui, né, que na minha infância eu adorava cantar. Aliás, até pouco tempo eu gostava de cantar. Ainda eu gosto um pouquinho, mas, né? não traga para nós. Se tem uma coisa que vai mudando com o tempo é a nossa voz, viu, Humberto? Tem É coisas mesmo. que vai. Não, não, não. Uma Pode coisa ver que às potente. vezes a gente conhece, né? Às vezes a gente consegue perceber a idade de uma pessoa pela voz, pelo timbre, porque a voz envelhece, certo? A voz Entendi. também envelhece, né? O nosso corpo envelhece. Mas quando eu era menina, eu adorava cantar. Comprava muitos LPs, né? Eu tinha uma Show. vitrola, né? Vitrolinha portátil, e eu ouvia muita música e reproduzia tudo que eu ouvisse, de tanto que eu gostava de música. E agora você cantando, eu fiquei Legal. pensando que assim, uma das coisas que minha mãe mais gostava de ouvir cantar, de me ouvir cantar, era um LP na época de Gliola Cinquetti.
Italiano. Nossa, italiana, né? Isso, e eu cantava tudo, igual Ó, papagaio. podia dar uma canja para nós, né? Igual, olha lá, tem gente, o meu genro que tá aí, oi, Ale, tá perguntando o que que é vitrola, tá bom? Então, se Isso alguém não é da nossa quiser, época, né? se alguém quiser que a gente compartilhe aí elementos jurássicos, né, como máquina de calcular a manivela, máquina de escrever manual, computador que usa um cômodo inteiro, a gente tem aí muita história para contar. É aquela coisa, quem ainda conhece vitrola não é tão velho. Agora, falar que conhece gramofone, aí a pessoa é É, velha, aí, viu? aí Aí já, é por aí eu esse já não lado. sei não, aí Aquele não. de dar cordinha assim, né? Você dá corda para ele tocar. Gramofone. Aí sim, o cara é Aham. velho. Então, mas eu, Mas, eu quis contar esse fato só para dizer que eu cantava como papagaio. legal. De tanto ouvir, de tanto ouvir, eu era capaz de reproduzir aquela música, né? E eu estou falando isso até por conta do nosso bate-papo aqui, né? Quantas pessoas reproduzem, né? Como você cantou uma música maravilhosa, né? Mas sem saber até o que estão cantando, sim ou não? Exatamente. Esse era o gancho que eu ia puxar. Excelente, excelente. Mas antes da gente tocar nisso, você não quer falar do sorteio, Zina? Ah, é verdade. Olha, gente, para quem está entrando aqui, eu já vi que teve gente que já preencheu aqui, viu? A Isso. Kelly, a Aida já entraram hoje aqui agora no formulário para o sorteio. Então, só avisando todas as pessoas que entrarem na nossa live, preencher esse formulário que está aí fixado no nosso comentário, vai participar no final de 3 sorteios, né? 3 sorteios. Primeiro vai ser um vale compras no valor de R$ 30 lá no nosso brechó solidário, que aliás tem coisa maravilhosa. Segundo, R$ 50 em compras no nosso brechó. E em terceiro lugar, nós temos aí um tremendo desconto num curso de inglês, não é? Para dar continuidade ao curso gratuito que já já você vai contar para a gente, faz parte do nosso bate-papo aí. Tem bastante gente entrando, então, pessoal que está entrando agora, não deixe de preencher o nosso formulário para poder participar do sorteio. Lembrando que lá no final da nossa live, eu não sei quanto tempo vai durar, né, Humberto? Mas o quê? Uma meia hora? Uma, Uma hora, né? No uma hora máximo eles também, derrubam. né? Você Uma sabe hora que se eles me derrubam. der, se me der espaço, eu vou falando, né? Sabe que Passou 20 assunto a minutos, gente hein? tem, Vamos lá. né? Assunto a gente tem. Mas já vamos deixar ali por volta de 16h15, provavelmente a gente vai estar encerrando, então quem precisar sair, dá uma saidinha, mas volta, né? E depois a gente vai deixar gravado aí para que vocês tenham acesso a entender até o que a gente está comunicando, que nós devemos bater papo ao vivo, né, Humberto? Com certeza. Bom, e aí chegando, aí, voltando um pouquinho à sua pergunta, né, das músicas. Então, o que que acontece? Muitas vezes a gente canta músicas famosas, músicas muito cantadas, sucesso, isso em todas as idades, hein? Desde a molecada de Sim. 5, 10 anos até de todas as idades. Você tem aquela música que você fica cantarolando, porque é uma música muito famosa, que você gosta demais. Ok, a pergunta é: será que eu sei o que eu estou cantando? Né? Então, assim, muitas vezes você acha que você está entendendo ou você acha que você sabe o que você está cantando, né? E, na verdade, você, digamos que a grande maioria das pessoas desconhecem a mensagem que a música está passando para você. Então, muitas vezes, quando você canta uma música pela melodia, né, você já aprecia a música. Mas imagine se você soubesse o que ele está passando de mensagem. A sua apreciação da música seria muito mais potencializada, porque você sabe o que ele está Ou cantando. não, né? Ou não. Ou não. Se Ou você não, não né? conhece a Aconteceu música, esses dias.
Essas É, músicas que se usa para fundo musical, muitas vezes dos videozinhos, às vezes a gente se assusta quando a gente vai ver a tradução. Às vezes o som é muito bacana, não sei o quê, mas de repente você está cantando uma coisa que você nem sonha, às né? vezes estão Ou está fazendo apologia colocando, à droga, né? Apologia. pensando lá que você está fazendo, né, uma tremenda declaração, porque a música parece, né? Só que não, não é? Por exemplo, o primeiro trecho que eu cantei, do Can't Help Fall in Love with You, que significa eu não aguento, eu não consigo me segurar para me apaixonar por você. Não consigo me segurar de tanta paixão que eu sinto por você. Isso Ai, que significa Can't lindo. Help Fall in Love with You, né? E a primeira frase é Wise men say, only fools rush in, but I can't help fall in love with you. Wise men say, os homens sábios dizem. Only fools rush in. Somente os tolos se perdem, né? Aí, but I can help, mas eu não consigo fall in love with you, deixar de amar você, né? Então, Ai, assim, que essas lindo. primeiras quatro linhas, quer dizer, daí por diante, a música é um ódio ao amor, né? É uma declaração de amor, é uma música muito linda mesmo. Então, quando você canta sabendo o que você está cantando, você canta com muito mais sentimento, né? Sem Porque você sabe o que ele dúvida. está cantando. É igual a música brasileira. A música brasileira, você sabe o que você está cantando, você vai cantar sentindo aquela mensagem que a música vai passar, né? E aí, puxando esse gancho, né? E eu sou profissional, eu atuo no segmento de idiomas e eu vejo como é importante a gente conhecer um segundo idioma, né? Eu hoje, mais do que nunca, eu vejo essa necessidade, a importância de conhecer um segundo idioma. Não é somente porque eu vou viajar, às vezes a pessoa nem pensa em viajar. Não é somente porque, eu não estou mais trabalhando, ou não trabalho na área internacional, não trabalho com comércio exterior. Não há nenhuma, não há nenhuma relação com isso. Conhecer o segundo idioma Não é é necessário, ampliar né? a sua visão. É ampliar a sua visão de mundo, né? É você ter acesso a conhecimentos que você não teria se você não conhecesse o segundo idioma. É simples, faça uma pesquisa no Google. Coloque no Google ali, naquela lacuna, uma palavra em português. O que vai acontecer? Só vão aparecer sites que falam português. Concorda? Perfeito. Pega aquela mesma palavrinha, escreve em inglês ali. Vão aparecer milhões de sites do mundo inteiro que falam daquele assunto. E aí o que vai acontecer? Você vai ter acesso a assuntos muito mais atuais que o mundo inteiro está discutindo. Ou seja, Boa dica, hein, Humberto? você passa a ter uma visão de mundo muito. Porque hoje você está assim, né? Eu só sei português, então só entendo os textos em português e só frequento, só entro, só navego em sites que falam português. Então, fatalmente, você pode não perceber, mas fatalmente a sua visão fica limitada, né? Quando você conhece outro, por exemplo, eu sei, eu domino também a palavra, o idioma japonês. O que eu faço? Muitas vezes eu entro em sites japoneses, né? Eu consigo ter acesso a informações que estão em língua japonesa que ninguém teria. Eu consigo, eu tenho acesso. Inglês, mesma coisa. Eu consigo ter acesso a informações em inglês que não conhecem inglês, não tem. E eu tenho. É um privilégio, é uma arma. Informação é poder. Se você tem informação na mão, você está sempre acima das pessoas. Você é um líder. Você é um opinion maker, que a gente chama aqui. Você é um formador de opinião. Você falou uma coisa, outro mundo, pô, que legal, que legal. Por quê? Porque eu tenho a informação. Então, muitas vezes, eu estou deixando de ser um opinion maker, eu estou deixando de ser uma pessoa um pouco acima da média do que as outras, porque simplesmente não tenho o segundo idioma. E a pessoa não faz essa associação, né? Eles acham que segundo idioma. Verdade, viu? Né? Interessante Verdade. pensar desse jeito, né? Aham. Então, vamos lá. Olha Vamos lá. só, já estamos aprendendo, hein? Vou assim retomar um pouquinho a questão da nossa rede colaborativa e aí a Lá. gente vai intermediando,
intercalando aí informações sobre a nossa parceria, sobre o seu trabalho, Vamos. né, sobre por que nós fazemos o que fazemos, né, Humberto? Eu e você, Sim, né? com certeza. Eu gosto muito de falar sobre propósito, você sabe disso, né? Então, eu acho que o propósito é assim, por que nós fazemos? Né? Para quê e por quê? Então, assim, nós estamos lançando agora uma rede colaborativa chamada Acolher Mais Cuidado. Na verdade, nós vamos lançar duas redes. Uma chamada Acolher Mais Cuidado e outra chamada Acolher Mais Educação, que são as duas linhas de capacitação que a gente vem, vamos dizer assim, construindo no decorrer dos últimos 15 anos de trabalho do Acolher Instituto. Né? E o Acolher Mais Cuidado, ele nasce já com um propósito, né, de facilitar o relacionamento entre os idosos, familiares de idosos, cuidadores profissionais de idosos, cuidadores familiares de idosos, técnicos que oferecem serviço para esse público. E aí, até fiz uma listinha aqui para não esquecer, né? Porque é uma lista grande, igual só falando em técnicos aqui. Né? Além dos próprios cuidadores, que são técnicos, certo? O cuidador profissional é um técnico, embora muita gente ache que só porque cuidou de alguém já é capaz de cuidar do outro, só que não, né? A gente descobre aí que precisa muito, muito mais de. Peraí, gente, deixa eu recusar uma chamada aqui, que coisa, viu? A gente descobre que a gente precisa de conhecimento técnico para poder cuidar. Né? Eu já cuido há 11 anos da minha mãe e por conta dessa experiência eu acabei me envolvendo na questão de capacitar pessoas para o cuidado. E aí para fazer isso, eu acabei criando uma rede multidisciplinar. Né? O meu curso, o nosso curso, ele é um curso feito a várias mãos, então a gente tem pessoas da enfermagem, da fisioterapia, da nutrição, da psicologia, da psicopedagogia, da pedagogia, da fonoaudiologia, da geronto, terapia ocupacional, educação física, e aí outras coisas que vão compor a nossa rede, além de todos esses profissionais, advogados, contadores, pessoas que vão mediar conflitos, inclusive familiares, por conta do próprio cuidado que isso acontece. Então, a gente vai ter orientação familiar, temos um psicólogo que é mediador de conflito e um advogado que é mediador de conflito. Então, tudo isso, né, o que, que a gente pretende? Facilitar o acesso desse público, tá? Entre esse público. E nessa rede, né, também cabe a pessoa que está envelhecendo. Nós temos um programa chamado Gera Saúde 50 mais, que é justamente para que nós comecemos, né, a cuidar do nosso envelhecer no processo de envelhecimento. A gerontologia diz que a gente começa a envelhecer quando nasce. Né? Nós temos outras opiniões, né? Mas a Geronto, ela fala isso, que o processo de envelhecimento, na verdade, ele já se inicia quando você nasceu, né? Cara, um Mas tempo muito nós, longo, assim, né? então, pois é. E hoje eu estive com uma pessoa que tem a mesma idade que eu, e essa pessoa disse assim, eu certamente tenho menos tempo para viver do que eu já vivi. Falei, bom, isso talvez você esteja certo, né? Mas que por exemplo, quero chegar aos 100 anos, eu não escondo de ninguém. Pode ser que eu não consiga, Tranquilamente. mas eu tenho um objetivo de Igual chegar pelo menos até 100 anos, né? E aí, eu. assim, no decorrer, né, desse tempo que nós estamos ganhando enquanto expectativa de vida, então, nós sabemos, aí eu perdi meu pai, ele tinha 60 anos, né? Eu já tenho mais idade do que o meu pai quando morreu. E ele teve 12 anos de doença. Ele adoeceu aos 48,
ficou doente durante 12 anos e faleceu. E aí tem muito estudo, né, estatístico a respeito de como vai ser esse nosso tempo, etc. Lógico que isso vai depender de para onde nós caminhamos, né? Como é que vai ser, né? Quanto as políticas públicas vão se adequar, quanto a sociedade vai perceber que ela precisa se preparar para o envelhecimento, né? Não é uma coisa que a gente vai apostar, seja lá o que... Ó, meu genro, ele já até tirou meu foco. No Silvio. Eu vou repetir aqui, quem não sabe quem é meu genro, tá? É que ele escutou, com certeza, eu dizendo que eu quero viver até os 100 anos, né? Ele tá aqui. Amor, você já ouviu isso? Quer dizer, já pensou? Vai aguentar. É, mas tudo bem, genro, eu pretendo não te dar trabalho, por isso que eu tô aqui cuidando do meu envelhecimento ativo, né? Mas vamos lá. Então, assim, tudo vai depender, obviamente, de uma série de fatores, mas as estatísticas não são boas baseado no comportamento que a nossa sociedade tem hoje, a nossa cultura tem hoje. Então, o que eu tenho tido como propósito, né? Melhorar o volume de informação para a sociedade, para influenciar realmente, né? Você falou a respeito você usou um termo que eu nem conhecia. Eu só conhecia a questão da liderança, mas você falou alguma coisa de influencer aí que eu não conhecia o termo. Digital influencer. São os Isso, influenciadores tá, digitais, né? tá. Eu vou dizer que eu me coloco como influenciadora social, né? Pelo menos é o que eu busco ser, né? Influenciadora social. Por quê? Primeiro porque eu sou psicóloga, né? Faço essa leitura do comportamento individual e do comportamento coletivo, e dentro do coletivo, né, entra várias instâncias do coletivo, né? Tem a família, o núcleo familiar, tem a comunidade, tem a sociedade, tem o mundo, né? Essas coisas todas que, inclusive, você trouxe à luz aí, o quanto a informação é importante, né? Então, a informação sobre o envelhecimento, ela é fundamental para que a gente melhore os anos de vida que nós conquistamos. Nós Sim. conquistamos graças a muitas coisas, né? Mas nós precisamos nos preparar. E quem não assistiu, assista, né? Eu fiz um encontro do fórum, no Fórum Popular da Pessoa Idosa, falando a respeito do envelhecimento ativo. Já fiz aqui uma live com o Danilo, falando sobre envelhecimento ativo. Quem quiser, pode pedir aí, eu estou com um pessoalzinho de plantão aí, que pode nos ajudar com os links, para que as pessoas assistam e percebam o que tem que ser feito aí para a gente melhorar a nossa qualidade de vida no envelhecimento. E aí eu só vou abrir aqui um parênteses para falar exatamente da nossa live e da nossa parceria. O envelhecimento ativo, para quem não sabe, né, e para quem sabe vai ouvir de novo, mas ele é baseado em 4 pilares. Um deles é a saúde, né, e dentro da saúde tem vários aspectos, né, para a gente manter a saúde em ordem durante o envelhecimento. Tem também a questão da participação social, né? O quanto é importante para nós que nós estejamos participando de grupos, como a gente falou, de redes, né? Onde a gente tenha afinidades para continuar mantendo, inclusive, os nossos interesses ativos e não permita, inclusive, que eles morram, porque às vezes no nosso núcleo familiar, por exemplo, às vezes um interesse ele morre por falta de eco. Então, às vezes, a gente precisa ampliar um pouquinho a nossa participação social, ir além da família, para conseguir fazer com que todos os motivos que nós temos para estar vivos, né, os nossos motivos de interesse, eles estejam ativos, a gente às vezes precisa participar de vários grupos. Então, além da saúde, a participação social é importante. Também é importante que a gente se sinta seguro no envelhecer. E para isso, a gente também depende de uma série de coisas, de planejamento, principalmente para essa fase da vida,
que inclui várias questões financeiras, políticas públicas, etc. E aí, o último pilar, que é o que nos traz nesse momento, é aprendizagem ao longo da vida. Esse item, né, ele foi incluído pela Organização das Nações Unidas como um, um pilar importantíssimo para que a gente continue envelhecendo de forma saudável e ativa, certo? E aí, pensando nisso, quando a gente fala, né, de aprendizagem ao longo da vida, a primeira coisa que aparece, a primeira, é a segunda língua. Olha só. A primeira coisa, né, que ajuda, né, para que nós continuemos aprendendo durante a vida é a segunda língua. E aí a segunda língua pode ser que a pessoa já tenha adquirido em algum momento de vida, né, ou ela pode surgir a qualquer momento. E Com aí, certeza. né, quando você me convidou, né, quando a gente marcou um bate-papo para falar dessa parceria, na hora eu pensei, não, isso aqui eu preciso trazer primeiro, né, para os 50 a mais, vamos falar assim, né? Mas pode ser para os 40 a mais, para os 30 a mais, para os 20 a mais, entendeu? Todos aqueles que estão no processo de envelhecer, né? Sim. Considerando que o envelhecer, como eu disse, né, se a gente for esperto, a gente começa já a pensar sobre isso aos 20 anos, né? Sim. Então, É bem. Humberto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o IASIG, né? Sobre o diferencial que tem o IASIG, né? Eu sei que ela é uma franquia, mas eu conversando com você já entendi aí que tem umas diferenças entre as unidades. Então, se você puder contar um Sim. pouquinho disso para a gente e o que a gente Bom, vai vamos lá. trazer para esse povo hoje. Bom, eu acho que você abordou aí temas essenciais, né? E na verdade para mim é novidade o que você acabou de falar, que a primeira coisa que vai deixar a pessoa sempre com a mente não envelhecer, né? Seria o segundo idioma. Isso para mim é novidade e é uma boa novidade, né? Eu, graças a Deus, na minha infância, eu sou filho de japoneses e eu sou Nisei, eu sou da segunda geração. Mas meus pais, desde a minha adolescência, me puseram para estudar dois idiomas, inglês e japonês, né? Então, eu voltava da escola, segunda, quarta e sexta era escola de japonês, terça e quinta era escola de inglês. Aí eu tinha que ir, você vai estudar os dois idiomas. E na época eu não ficava feliz, né? Porque a molecada, pô, vamos jogar bola hoje à tarde, vamos pro cinema, vamos brincar de bolinha de gude. Não, não posso, vou estudar. Então, assim, eu sempre era o chato da turma. O cara não quer nada, só quer ficar estudando, né? Mas eu não me arrependo, porque foi isso que traçou o meu futuro, foi isso que traçou a minha carreira, né? Sou formado em Direito pela Universidade de São Paulo, sou bacharel, eu não advogo, porque eu descobri, eu senti que a minha vida seria trabalhar com idiomas. Idiomas em que sentido? Não é idioma só de fazer tradução, idioma de escrever textos em vários idiomas, não é só isso, mas assessorar empresas multinacionais com o meu conhecimento de idiomas. Então, eu trabalhei em empresas multinacionais japonesas, eu trabalhei na Embaixada do Japão em Brasília, eu fui parar em Brasília, fui trabalhar na Embaixada do Japão como assessor diplomático, enfim, a minha vida toda como funcionário, eu passei também, trabalhei na Honda, na Toyota, na Ginomoto, na empresa de alimentos, então eu trabalhei muitos anos com idioma, né, porque eu precisava assessorar os diretores expatriados, que são estrangeiros, né, para que eles entendessem como é no Brasil, como as coisas acontecem, enfim, para a tomada de decisões. E depois que eu saí das empresas, eu falei, puxa vida, eu quero fazer alguma coisa do segmento, em que segmento eu gostaria de atuar? Não tinha outra resposta, eu gostaria de atuar no segmento de idiomas, né? Porque é a minha especialidade, eu nasci fazendo isso, eu cresci fazendo isso, e toda a minha vida profissional como funcionário de empresas foi trabalhando com o segundo idioma. Então, eu me identifiquei muito. Agora, por que a marca Yazg, né? Se tem Wizard, tem CNA, tem uma pá de marcas aí de escola de idioma por aí. Primeiro, porque eu passei pela experiência de estudar no Yazg. Eu tinha 13 anos.
Eu morava perto da Aclimação ali, morava na Liberdade ali, e a escola que tinha do IASE era lá na Avenida Aclimação. Dava para ir a pé. Eu estudava lá, eu tinha meus 13 anos, e não me esqueço das lições que eu aprendi no IASE até hoje. Eu me lembro hoje das lições do personagem que aparecia nos nossos capítulos. O nome dele era Zip, né? E ele viajava pelos países, conhecendo os lugares pitorescos. Eu não esqueço disso. Isso foi quando eu tinha 13 anos. Claro que isso não faz muito tempo, né? Mas, enfim, faz algum tempinho, né? Ótimo. Um pouquinho de Ótimo. tempo, tá? Vamos lá. E aí, o que acontece? Eu escolhi a marca Yasi por isso, né? Ele tem um diferencial, a metodologia dele é diferente, a forma de fixar o idioma é diferente, é situacional, a gente chama isso de abordagem comunicativa, que você é colocado na situação que você vive na sua realidade. Então, você vai linkar o segundo idioma com seus amigos, simulando uma conversa numa festa de aniversário com a sua família, uma situação em que faz parte do dia a dia. E isso facilita muito a sua assimilação. Então, foi por isso que eu escolhi a marca IASG. E IASG é muito tradicional, né? São 71 anos de história. Né? A escola nasceu em 1950 em São Paulo. Yazgi é de uma família libanesa. O nome Yazgi é um nome libanês, de família libanesa. Aliás, se vocês tiverem curiosidade em visitar, olhar o mapa político do Líbano, vocês vão ver uma região ali, uma região chamada Yazgi. Né? Então, Só, assim, esse só um nome. minutinho. Vamos lá. Deixa eu só dar um aviso aqui para quem estiver conosco Claro. agora, para preencher o nosso formulário que está fixado Sorteio. aqui, Opa, daqui a né? pouco rola o sorteio, galera. Então, porque tem pouquinho, olha, até agora nós estamos só com 4 pessoas, então Só só uma vai quatro. ficar. Vamos Então, junto. tem bastante gente aí que entrou e que ainda não fez o nosso, não preencheu. Vamos pro Vou sorteio. aproveitar aqui para dar um oi aí para o Eliseu, que entrou, está conosco, a Rose, que está conosco, acho que a Thaís. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Aqui eu vou perdendo, tá, gente? Eu não sou muito. Não tenho muita experiência no Instagram. E ele vai sumindo, né? Não dá para você É puxando. só puxando que ele desce, tá? Então, tá. Eu Vai vou, eu vou puxando que ele tentar ir desce. puxando aqui. Mas ok, continua. Então, Olha, vamos lá. Então, acho que foi a Cris que fez, ela é pedagoga, né? E ela fez aqui, ela já tinha feito um comentário a respeito da plasticidade cerebral, né? E agora ela fez a respeito da aprendizagem significativa, né? E sim, com contextualizada certeza. que ela fica gravada, né? Ela está confirmando Então, pedagogicamente o que você contou. pedagogicamente, perfeito, exatamente isso. Porque, na verdade, quem criou essa forma de abordagem comunicativa foram pedagogos, foram especialistas em fixação da informação. Só que o idioma, ele ocupa um espaço no cérebro diferenciado. É diferente de cálculo, é diferente de arte, é diferente de decoreba, de uma história, por exemplo. É muito diferente. O idioma, ele ocupa um espaço no cérebro onde, se você pratica, quanto mais você pratica, mais ele vai fixar. E aí o que acontece? Quando você para de praticar, que é diferente, né, de cálculos, por exemplo, cálculo você sempre sabe fazer cálculo de multiplicação, divisão, você nunca vai esquecer como é que se faz essa operação. Mas o idioma não. Quanto menos você pratica, você vai esquecendo. Esse é o ponto. Então você tem que ter uma constância no contato do idioma, né? Muitas vezes você vai assistir um filme, você prefere assistir o filme dublado. Para com isso. A partir de hoje, quem está aqui comigo me escutando vai fazer uma promessa comigo. Nunca mais assistir filme dublado. É legendado. Gente, prometam para mim. A partir de hoje, filmes americanos que se falam inglês, coloquem legendado. Escutem o que eles estão falando. Habitue-se, familiarize o seu ouvido para o segundo idioma. Ah, mas não entendo nada. Entende sim, está escrito embaixo em português. Então você está entendendo o que eles estão falando. Agora, muitas vezes é uma expressão, é uma palavra, né? Hey, watch out! O que ele falou? Hey, watch out. Aparece lá, ei, cuidado! Ah, então watch out é cuidado. Ah, legal. Aí o cara fala, hi! Hi, o que é hi? Aparece lá, oi! Olá! Ah, em inglês, oi ou olá é hi. Pô, que show! Olha só,
Até assistindo o filme, você consegue fixar algumas palavras, algumas expressões. Então, isso exercita a tua mente. Não precisa necessariamente estudar idioma, né? Você tem outros recursos para manter a sua mente viva e conectada ao segundo idioma. E a primeira coisa que você precisa fazer é vai assistir filme estrangeiro, esquece filme dublado, esquece, né? Vai assistir filme legendado. Comece a se acostumar o seu ouvido, ele vai automaticamente começando a se habituar com algumas expressões, porque você já ouviu uma, Sem duas, três, quatro, contar, né, cinco. Humberto? Sem contar que a qualidade, né, a emoção é totalmente diferente A voz do do... ator, né? É outra coisa. Exatamente, Eu hoje, exatamente. por exemplo, não quero mais ouvir voz de dublador. Eu quero ouvir a voz do cara lá falando. É diferente, né? A entonação da voz, a forma como ele fala, você ouvindo ele falando, é muito diferente de ouvir uma segunda pessoa falando, imitando, né, a movimentação da boca dele e falando português. É muito diferente. Então, hoje em dia, quando eu ponho o filme, meus filhos colocam dublado, eu falo, gente, vamos colocar legendado, né? Vamos ouvir a voz do ator, né? A gente muda lá. Então, assim, isso é importante. Agora, falando na questão da idade, né? Até porque o tempo já estamos em 48 minutos. Então, entrando na questão da idade, tá? Eu tenho alguns cases interessantes para falar para vocês. Eu tenho dois cases interessantes. Primeiro, quando eu entrei em Direito na USP, não é um vestibular fácil, né? É um vestibular extremamente concorrido para entrar na Universidade de São Paulo. E quando eu entrei em Direito na USP, entrou comigo uma senhora chamada Maria Helena, que tinha 52 anos. Eu tinha 18 anos quando eu entrei na USP, quando eu passei na faculdade. Ela tinha 52 anos. Ela entrou em Direito comigo. E o marido dela, que tinha a mesma idade, 52 anos, entrou em Medicina na Escola Paulista de Medicina. Ou seja, ela entrou em Direito na USP e o marido entrou em Medicina. Tá? E com 57, 58 anos, eles já estavam exercendo. Um era médico e a outra advogada, com 58, 59 anos. Então, assim, é um exemplo admirável. Não tem Sim. idade. Não existe idade para você. Ah, eu vou estudar, já estou muito velho. Não tem, não existe. Cérebro é igual músculo. Você exercita, o cérebro responde, né? Então, e eu lembro até hoje que nas provas, os meus colegas viviam pedindo caderno emprestado para a Maria Helena, porque o caderno dela era perfeito, era cheio de anotações, de tudo que é informação ali. Todo mundo queria o caderno dela emprestado. E ela era uma Não, não excelente é por aluna. nada, não, viu? Eu fui fazer faculdade aos 40 e não era Olha só. muito frequente, né, pessoas da minha idade fazerem faculdade aqui, mas tinha pessoalzinho de 25 anos, né? Então, eu Sim, era uma das mais velhas, eu, vamos dizer, estava dentro dos os cinco mais velhos da sala, né? Tinha sim, pessoas, duas pessoas mais velhas que eu e duas mais sim, novas, mas nós cinco compunhamos aí o grupo de maduros da sala. sim. Mas a Não, com certeza. qualidade de empenho, de dedicação para o curso era muito maior do que os adolescentes, sem dúvida. E Né? a Só que maturidade, isso, né? então, isso foi uma coisa, assim, um estigma que foi quebrado até para mim mesma. Né? Ó, a Cris está colocando aqui que ela assim, acredita que por isso o Herbert Viana teve uma excelente, deve ser recuperação do seu acidente, porque ele é poliglota, fala várias línguas. Né? É Então, verdade, é bastante interessante. só para dar uma dica aí para quem está nos assistindo, é, assistam um documentário chamado Envelhecência. Já deram um nome para a nossa fase, envelhecência. Né? Que Tem a legal. adolescência e tem a envelhecência. E esse documentário, ele foi baseado justamente em pessoas que fugiram da curva, apesar da idade. E tem até uma pessoa que se formou em medicina com 85 anos. Tem umas histórias assim muito interessantes Maravilhoso. que motivam, inspiram, né? Inspiram, assim Sim, como não, com essa que certeza. você E acabou de contar para nós. e o segundo case que eu ia contar aqui é o que aconteceu na nossa escola. A nossa escola fica aqui no Bom Clima, aqui em Guarulhos. Nós temos a nossa escola esse ano fazemos 7 anos, graças a Deus estamos caminhando aí, né? E um dos nossos alunos que se matriculou,
o nome dele até puxei aqui pela ficha, seu Bento Hiroshi Tanaka, no japonês. Ele, quando se matriculou, estava com 72 anos. Olha isso. 72 anos. E estudou aqui com a gente, ficou 2 anos estudando, depois ele foi fazer uma viagem para os Estados Unidos. Então, assim, é uma pessoa que entrou e falou, não, eu vou estudar inglês. Não tem história, eu vou estudar e acabou. E tudo bem, no ritmo dele, ele aprendeu. Então, assim, foi muito legal isso aí, né? Quando a pessoa está disposta a fazer, a aprender, ela dá um jeito. Não tem impeditivo, não existe Deixa eu impeditivo, né? aproveitar essa sua fala para fazer umas perguntas mais objetivas em relação ao aprendizado, né? Nós sabemos Sim. que hoje as aulas presenciais ainda estão, se não estão impedidas, estão impeditivas. Eu, pelo menos, assim, muitas pessoas têm ligado aqui, perguntado, não, mas não vai voltar, já, tudo já voltou, tá bom, tudo por que que voltou, né? Já acabou a pandemia, não tem mais vírus, né? Só que não, né? Então, até por uma questão de segurança, né? Nem todos foram vacinados, nós ainda temos muitas interrogações a respeito desse momento. E aí, Humberto, conta um pouquinho para a gente como que a escola de idiomas, né, principalmente o IASES de vocês, estão lidando com esse Excelente novo pergunta. desafio. Excelente pergunta. Realmente foi um desafio, porque, na verdade, se você for pensar em toda a história do IASEG, o IASEG sempre preconizou a aula presencial, sempre. Nunca, mesmo com o advento da internet, mesmo com o advento do ensino à distância, o IASEG colocava, assim, algumas tarefas, né, lições de casa que podem ser feitas pela internet, mas a aula mesmo tinha que ser olho no olho, tinha que ser face to face, tinha que ser presencial, compartilhar a experiência, conversa com seus colegas, e assim, com essa experiência, que você aprenderia o idioma. É assim que sempre nós pensamos. Então, esse era o nosso DNA. Imagine você, 70 anos depois, você ter que rever o seu DNA, rever aquilo por onde você iniciou o seu negócio, quando o IASE nasceu. Então, foi uma revolução dentro da gente. Porque se a gente não É repensasse isso, igualzinho a nossa história, igualzinho. Nós também se a gente temos. não fizesse isso, a gente era uma questão de sobrevivência, a gente ia morrer, simplesmente não ia mais funcionar. Por quê? A pandemia, em março do ano passado, não tinha sinais de que ia acabar em 1, 2 meses e realmente não acabou. Como até hoje aí continua. Se a gente não tivesse tido essa resiliência e se adaptado à nova realidade, criado formatos de ensino online, onde eu tenho plataforma de última geração, onde eu tenho uma interatividade, eu tenho uma ludicidade, uma atividade, jogos, atividades interativas, participações, todo mundo participando da aula. Se eu não tivesse criado esse formato, e aliás a única diferença é que ele não está na sala de aula, ele está na frente do computador, mas a minha plataforma, ela permite isso, que você tenha uma aprendizagem tão eficiente quanto presencial. Se isso não tivesse acontecido, a gente ficaria para trás. Simplesmente isso. Então, hoje nós temos a ofertar, inclusive aproveitando o gancho da tua pergunta, estamos oferecendo 10 aulas gratuitas para quem quiser. 10 aulas gratuitas. Online, 10 aulas gratuitas. Sendo 8 aulas assíncronas e 2 aulas síncronas. Explica, 8 aulas explica. assíncronas, ou seja, são aulas gravadas. Tá. Aulas assíncronas são aulas gravadas. Você vai receber um link, você pode assistir essa aula a hora que você fizer, da hora que você quiser. Essas são aulas assíncronas. Então você vai assistir 4 aulas assíncronas no horário que você pode. A quinta aula nós vamos agendar com você será síncrona, ou seja, todo mundo conectado na mesma hora. Porque o professor quer perguntar para você o que você aprendeu nas 4 aulas anteriores. Fazer uma revisão, aplicar exercícios, fazer várias atividades. Aplicou o conceito? Beleza, vamos para o sexto então. Aí sexta, sétima, oitava e nona aula serão assíncronas de novo. Você assiste a hora que você puder. E a 10ª aula a gente fecha com uma última aula ao vivo, síncronas. Ou seja, o professor vai fazer um apanhado geral de tudo que você aprendeu nas 9 aulas anteriores e vai comprovar, demonstrar por A mais B que você aprendeu. Você adquiriu o conhecimento das 10 aulas, que são aulas starter. O que é starter? Aulas para iniciante.
iniciante no idioma, né? E depois de terminada a 10ª Isso aula, você vale vai para ter... o inglês ou para o espanhol? Para os dois Hoje nós idiomas? só temos inglês, porque a maior procura que nós temos é para o inglês, tá? Tá. Então, esse formato de aulas gratuitas, que foram extremamente bem elaboradas pela Pearson, hoje nós estamos ofertando em inglês, porque é o que tem a maior procura. 90% Isso hoje não das tem pessoas sorteio, preferem né, inglês. Humberto? Isso não tem sorteio. Esse não tem sorteio, esse é para quem quiser, tá? Todas as pessoas que E quiserem, como as a pessoas que pessoa estão... pode fazer para se inscrever para fazer essas 10 aulas? Eu não Então, sei se teu pessoal aí, está aí dando suporte, se puder colocar isso. algum link, algum telefone, ou se você quiser falar, eu de repente posso É, tentar digitar aqui. Harine, não sei se a Harine está assistindo. Se a Harine não estiver assistindo, o pessoal do Acolher Idoso, eles têm lá, né, o link, né? Que está sendo Tá. utilizado no Instagram, tal, para coisa. Entrou no link ali para assistir as 10 aulas gratuitas, né? Aí é só preencher o formulário e já começar a receber os materiais para você assistir as aulas. Está muito fácil, E tá? é importante, assim, a gente colocar também que você me contou que essas pessoas vão receber o certificado desse tempo, né? Certificado, exatamente. Então, E eu nós quero levamos. provocar aqui, principalmente os meus idosos, né, para que eles façam, né, tentem, porque assim, olha, nós temos uma amiga em comum, a Marina, do Método Supera. Zina, faltam 2 minutos, hein? Ó, só para Tem te que fazer o falar, sorteio. o Telegram, o Instagram não está derrubando mais com uma Não tá hora, tá? derrubando? Tá, Não, legal. não sei quanto tempo, né? Mas ele não avisou para mim. Se Não acontecer, e avisou aí eu já ainda? estou. Porque geralmente ela avisa, Se né? acontecer, ele primeiro avisa, acho que alguns minutos antes, mas se acontecer, a Tá. gente volta. Mas Não, vamos já... só. Porque tem o sorteio também, né? Então Claro. vamos ter. Tá vendo? Eu falei que a gente conversava pra caramba. Não sei se eu estou Sim, interrompendo muito. boa. É. Mas então, é assim, essa metodologia, ela é uma, assim, essa própria proposta dessas 10 aulas pode quebrar também aí algum preconceito que exista no método, não é, Humberto? De Sim. repente a pessoa está tanto tempo em casa, né, e descobre aí que, né, mesmo com home office, a gente sabe que existe hoje algumas possibilidades de trabalho que Hum, estão facilitadas pelo segundo idioma. Né? Eu posso com garantir, assim, eu certeza. sempre fui gestora na indústria e eu realmente perdi oportunidades por falta do segundo idioma. Né? Hum, Isso não fez com parte certeza. das minhas prioridades, mas eu posso dizer que eu perdi oportunidades de trabalho, de colocação profissional muito mais remunerada, muito mais valorizada por conta de Do falta da segundo segunda idioma. língua. Então, e até finalizando esse pacote de 10 aulas gratuitas, quando a pessoa termina, a pessoa tem 2 caminhos a seguir. É claro que ele vai receber o certificado dele. Ele pode falar, olha, gostei, legal, tchau. Esse é um caminho. E o segundo caminho é, gostei, quero continuar. Eu fiz a degustação, senti o gostinho, gostei, quero continuar. E aí a gente tem um pacote exclusivo para as pessoas do Acolher, exclusivo para as pessoas que pertencem a esse grupo de relacionamento nosso, da rede nossa, tá? E tem 50% de desconto no curso. Então, assim, é uma Então, grande nós vamos oportunidade. lá. Nosso sorteio hoje, inclusive, é uma coisa muito É, especial, né? Tem é uma 80%. pessoa que vai receber 80% de desconto na continuidade dessas 10 aulas, é isso. Então, as 10 Exatamente. aulas são gratuitas para todos, sem sorteio, certo? E uma das Sim. pessoas que estiverem com a gente agora, até o finalzinho da nossa conversa, e for, olha, no momento, nós estamos só com 5 pessoas Olha só, inscritas aqui que para o pena. sorteio. Vou até falar quem são, não sei se estão todas aí. A Cleide, a Francisca, a Aida, Kelly e o Alexandre. Né? Vou até dar um toque aí para os nossos Tem que estar, não, e Vanessa, outra tem que estar Cris. aí, né? Não pode ter saído da sala, não. Tem que estar aí. Tem que estar aqui, tem que estar aqui. Eu não sei se estão. Essas pessoas são os que se inscreveram no nosso formulário, né? E tem Maravilha. gente que não se inscreveu, mas, por exemplo, né? Tem a Rose, o Eliseu, que ainda não se inscreveu. Vai lá, gente, participe, Não tem oportunidade, aproveite. né?
Tá Com certo. certeza. Bom, eu agora voltando aqui, você falou a respeito dos 50% de desconto na nossa parceria. Nós estamos, essa rede colaborativa, vai ter o formato de associação. Então, qualquer um dos públicos que eu falei, né, vai poder se associar e fazer parte dessa rede. A associação é uma coisa super acessível, né? Entre 10 e 20 reais por mês, dependendo do tipo de associado, né? E aí a gente pode explicar isso para cada um. Amanhã eu vou fazer o primeiro encontro de cuidadores, né? E eu não fiz essa Sim. divulgação publicamente, mas a ideia é que os cuidadores que fizerem parte da nossa rede colaborativa, eles vão ter, por exemplo, um grupo terapêutico, pelo menos com um encontro mensal, a ideia é que seja 2 encontros mensais para uma escuta terapêutica. Por quê? O cuidador precisa de cuidado. Então, assim, É o verdade. nome desse grupo vai ser Cuidando de Quem Cuida, dentro da rede, acolher mais cuidado, pensando tanto no cuidador profissional quanto cuidador familiar, aquele que está responsável pelo cuidado, né, do seu idoso, tá? Então, quem tiver interesse, procure, né? Nós vamos depois colocar na bio aí do acolher idoso para as pessoas participarem. Esse encontro de amanhã vai ser o primeiro, mas a gente vai fazer outros. E a nossa ideia é realmente fazer um apoio, uma rede de apoio para os cuidadores. Tá certo? Com certeza. Vamos lá, E Humberto. O que mais que a gente podia falar, hein, para o pessoal a respeito dessa parceria? Acho que da parceria em si a gente já falou, né? Eu acho que é acho que eu já basicamente falei. isso. Acho que É, uma coisa que eu li um livro que fala sobre exercícios mentais, né? O que fazer ah, para que tá. você não envelheça. E aí, que tua cabeça não envelheça, né? E aí, o que que acontece? Muitas vezes você é destro, faça a mesma atividade com a mão esquerda. Verdade. Você consegue chutar com a mão direita, com o pé direito? Tente chutar com a mão esquerda. Tente ter a mesma habilidade. Tá, já não vai ter a mesma habilidade, ok, mas tente, experimente. Porque o que que você vai fazer quando isso acontecer? O seu cérebro vai ser obrigado a trabalhar uma região que você não trabalhava. Você Verdade. entrou em casa, não acenda a luz, vai tateando. Opa, aqui é a geladeira, aqui fica a mesa, aqui. Então você vai tateando e sabendo onde ficam as coisas, né? Olha, Ah, você me lembrou que eu comecei falando da Marina. E eu não sei por que eu mudei de assunto, né? Então, mas que bom que você trouxe isso, tocou no porque assunto, fez me lembrar o que eu ia entendeu? falar sobre ela. Né? A Marina do Supera, o Supera, né? Que é uma instituição que tem se especializado no exercício cerebral. Né? Então, Legal. assim, é uma tremenda de uma sacada, né? Quer dizer, é uma Com certeza. novidade. Quando eu conheci o Supera, falava em ginástica cerebral, falava oi, né? E hoje eu vejo o valor e a necessidade desse tipo de instituição. E a Marina, ela traz para a gente, né, por conta de toda essa especialidade, que o cérebro precisa de 3 coisas, né? Primeiro, novidade, variedade e desafio. Então, assim, quando você começou trazendo, né, essa questão de, por exemplo, estar no escuro, né, mesmo a questão de você ouvir lá o, o, o- assistir o filme com Legendado. a legenda, né, para você exercitar, eu queria acrescentar um item nessa composição aí da novidade, variedade e o desafio. A intenção. Isso é meu, tá? Eu que estou colocando aqui, acrescentando. Porque, por exemplo, você pode assistir um filme legendado e não estar com a intenção de prestar atenção. Né? Então, Verdade. assim, eu preciso estar ali presente. Né? A intenção
ela é fundamental no nosso aprendizado. Então, se eu resolver aprender um novo idioma, se eu resolver aprender a tocar um instrumento, se eu resolver que eu quero ver como é que é a minha voz, né? Eu sempre achei que é ruim, mas de repente eu vou lá fazer um estudo, né? Eu vou fazer É, técnicas vocais, eu posso isso, descobrir coisas que eu não conheço a meu respeito. Né? São sim, potencialidades que podem ter sido perdidas no caminho ou desestimuladas, às vezes pelo familiar, pelo momento sim, financeiro, pelo momento profissional. Né? E às vezes, quando você chega a uma certa idade, e por isso, né, ainda dá tempo de fazer inglês. É por isso que a gente chamou, né, a live com esse nome. Por quê? Porque não interessa quantos anos eu tenho, eu tenho essa oportunidade, o que que eu vou aprender? Eu vou aprender o que eu quiser, certo? Ah, não tem, show. mas eu acho que eu não dou mais para isso, mas você já tentou, né? Você É, já usou o desafio, porque é o desafio que vai fazer o seu cérebro sair do comodismo, porque o nosso cérebro é preguiçoso. Eu lembro que eu falei assim, mas dá uma preguicinha, né, de aprender. É assim, o cérebro é preguiçoso, ele tem que economizar energia, sim, né? Ele funciona assim desde que a gente nasceu. Só que sim, quanto mais desafios, né? Quanto mais desafios nós temos, mais robustez a gente dá para esse cérebro. é, Né? e lembrando um pouquinho do que a Viviane do restaurante Brasileiríssimo, né? Que também é do grupo, e ela viu o link, não sei se ela está assistindo, ela entrou, uma hora ela entrou, não sei se ela ainda está aí. Ela falou assim, eu vou te dar uma Tá. sugestão, ao invés de falar, vamos aprender inglês, fala assim, vamos falar inglês. Vamos falar Olha inglês. aí. Porque o falar já tá lá na frente, né? Primeiro você aprende, Sim, depois você fala. Mas vamos falar inglês. Por quê? Porque muita gente fala assim, pô, aprender, putz, já tentei tantas vezes. Tentei na escola, fiz curso, já tentei aprender muitas vezes. Então, assim, então, mas muitas vezes aprender, então é falar. Vamos falar inglês. isso às vezes, Humberto, pode acontecer do momento. A gente sabe que às vezes a gente quis num momento inadequado. Quem não fez isso com a academia? De repente chega uma fase da sua vida que você pode tirar 3 vezes por semana para fazer um exercício físico, para fazer uma caminhada, porque já cabe na tua história de vida. Então, assim, aquilo que você não fez antes, por N motivos, não quer dizer que você não vai conseguir fazer hoje. A gente tem que encarar esse desafio, né? Exatamente. E ter essa Exatamente. ousadia de experimentar, pelo menos para falar, olha, né? Isso para mim funciona. Eu posso garantir, né? E eu falo isso inclusive em termos tecnológicos, né? O Acolher Idoso, né? Esse programa, a gente tem aí um selo amigo da pessoa idosa, vai Vai Acolher com Amor, que todo ano a gente reconhece as melhores práticas para o cuidado da pessoa idosa. E no ano Show. passado a gente já fez um tema, né? A gente incluiu a pandemia, né? Então a gente colocou quais as melhores práticas na pandemia. E aí nós, dentro do próprio dia que a gente fez esse movimento, a gente já incluiu o tema para esse ano. E o tema desse ano é Meu Idoso Agora é Tech. Ah, show. Para quê? Para provocar, Muito legal. né, pessoas, né, que estejam dispostas a ensinar os idosos, né, a incluir os idosos no aprendizado da tecnologia. Porque Sim. a tecnologia tem analfabetos. Nós temos analfabetos digitais que hoje, Sim. vamos dizer, podem ficar de fora de um monte de coisas simplesmente ou porque não tem um aparelho adequado ou porque não ultrapassa, né, esse desafio do novo. Então, Com assim, fica certeza. aqui também a dica, né, para quem esteja nos ouvindo, também de nos procurar sobre esse projeto Meu Idoso Agora é Tech. Quem nunca teve essa ideia, por favor, né, comece aí a ajudar o seu Eu super avô, a sua avó, recomendo, o seu excelente filho. ideia. Excelente. Por exemplo, a diferença, por exemplo, meus sogros, né? Meu sogro e minha sogra. O meu sogro, ele é extremamente estudado, extremamente inteligente, mas é um analfabeto tecnológico. Ele não mexe num celular.
E a minha sogra participa de WhatsApp, participa de Facebook, está no Instagram, passa mensagem pelo WhatsApp na família. Então é uma pessoa extremamente ligada, né? E aí tá Então, e esse sempre presente, desnível, sempre né, recebendo. Humberto? Tem um desnível aí que está dentro da própria casa. Então, às vezes, né, a gente precisa quebrar isso, porque a resistência tem um pouco a ver com algumas crenças limitadoras, que nós não temos mais capacidade de aprender. Caia por terra nesse momento, em nome de Jesus. Certo? Não, nós temos possibilidade de aprender até o final da nossa vida. Até Sim, quem claro. tem, até quem tem problemas mentais. Eu tenho uma mãe que é demenciada, né? Que tem Alzheimer e que aprende. E tem coisa que ela reaprende. Tem coisa que a gente consegue resgatar do aprendizado dela. Se você perguntar, ela não sabe, mas na medida que você mostra, né, ela tem ela consegue resgatar, e tem coisas que a gente ensina e ela aprende. Então, é assim, nós precisamos quebrar barreiras e principalmente crenças limitadoras, né, a respeito do nosso cérebro, da nossa capacidade, né? Vamos começar a encaminhar para o fim, Vamos lá. antes que a Quer gente puxar canse o vamos fazer nosso o público, sorteio? né? Olha, voltando aqui nas pessoas que se inscreveram. Foram só 5, ninguém mais se inscreveu. Ok, Dou-lhe uma, vamos dou-lhe lá. duas, Cinco dou-lhe três. felizardos. Quem serão os Bom, felizardos? quem são os felizardos, né? Eu vou até É, fazer uma cópia aqui, porque como nós vamos sortear, fazer 3 sorteios, né? Embora temos assim, 5 pessoas, eu vou agora inverter a minha câmera. Será que dá certo isso? Acho opa, que dá. vamos Eu lá vou para o inverter Romozinho aqui. para o sorteio. Ó, nós vamos usar um sorteador tecnológico Eletrônico, para virtual. não ter perigo. Não é papelzinho, não é papelzinho. E o primeiro sorteio que vamos fazer é do brechó, dos 30, o vale R$ 30 do brechó. Nós temos aqui a R$ 30. Vamos Cleide, lá. Francisca, Aida, Kelly e o Alexandre. Não sei se todas essas pessoas estão presentes, né? Tem gente aí que está conosco que talvez não tenha feito a sua inscrição. Que pena, que pena, né? Enfim, eu vou Não sortear tem aqui mesmo. e o próprio site ele vai me dar o primeiro nome. O primeiro nome é um vale compras de R$ 30 e eu vou pedir aí para os nossos suporte anotarem aí Vamos lá, quem eu também é estou esse anotando aqui. primeiro, tá? Então, Vai. eu estou sorteando e a Francisca, né? Eu preciso. Já me falaram aqui que eu tenho que gravar esse número para contar para as pessoas. Ai, peraí, gente. Pera um Você pouquinho, que tecnológico, agora é hein? aquela hora, né? Esses dias eu falei assim, gente, eu não sou uma pessoa tecnologicamente. Claro que é. Aí ele fala Você é assim, muito né? mais Foi que eu. a minha amiga Vanessa, eu vou aqui copiar dentro do nosso grupo, vou mandar para a Cris, só para a gente não perder o link do primeiro sorteio. Então, a Francisca, se tiver aí, já pode, olha, gente, está aqui, ó, os 5 nomes que eu falei, tá? Só tenho 5. E Francisca, agora a gente parabéns. vai de novo sortear outra vez. Opa, já, olha, ele já fez sozinho, tá? Foi sozinho? Ele já fez sozinho, eu só dei uma coisa que ele já fez outro sorteio. E sorteou a Kelly. A Tá? Kelly. Não sei se a Kelly está conosco, tá? Mas Já precisa não perguntou, estar. não. O segundo, então, é a Kelly que vai receber, se estiver conosco, Vale o compras de vale R$ 50. de R$ 50. E agora, um É. momento mais E o grande esperado, prova que né? rufem os tambores. Eu vou até copiar em outro lugar aqui para não ter perigo de ter qualquer. Eu vou abrir de novo, estou abrindo um, um sorteio limpinho aqui. Vou copiar os nomes, que eu sou esperta, né?
A gente vai deixar todo mundo que entrou no primeiro sorteio de novo? Ó, vamos fazer assim. Eu vou copiar. Se a pessoa não se manifestar, a gente vai o segundo nome, o terceiro nome até quem tá, tudo Até bem? acabar os nomes. Até alguém ganhar, tudo bem? Se a pessoa não Então vamos lá, estiver vamos lá. presente, tá? Nós vamos dar essa bolsa de qualquer jeito hoje, ok? Sim, Então vai vamos lá. lá. Ui, Aida. Aida está presente, Ai, Aida? você tá aí, Aida? Aida está presente? Tem que Aida, falar um oi aí, senão não vai ganhar, hein? oi, fala, estou aqui. Vamos lá. A Aida, Hum, inclusive, ela tinha feito 2 cadastros. E eu acho que foi é, no começo da live, mas fiz dois não, cadastros e até foi agora, bom. Foi, hein? até eu apaguei um, porque é só uma vez, né, que pode participar. Aida não está, dou-lhe uma, dou-lhe Ah, duas, ou ela dou-lhe dormiu, não três. sei. Eu acho que não, né? Então, Não, vamos, vamos pro vamos de novo. próximo. Vamos de novo. Então, eu já vou Vamos lá. tirar a Aida, tá? Tá, ela não No está. próximo, Pode ela tirar. não está, eu já vou tirar ela, porque senão não vai dar certo, né? Tá bom. Vamos lá. Eu sou mais ou menos, né? Tá bom, tá ótimo. Vamos. É mais ou menos rápida. Vamos lá, sorteando de novo. Outra vez. Alexandre, espero que ele esteja aí. Alexandre, meu genro, Alexandre. isso não é. Alguém colocou aqui, Aida, tu que dormes. Eu acho que Alexandre está aí. Alexandre, você está aí? Diz aí, oi para nós. Eu acho Destor. até que foi ele que escreveu da Aida. Ó, Aida. ele. Oh, aqui, ó. Aida, Apareceu. Aida apareceu. Ih, e agora, hein? Deu sinal de vida. E agora? E agora? Se ela tá aí, ela E ganhou, né? agora? É, Se e ela tá aí, ela agora? ganhou. Pronto, a Aida tá aí sim, ganhou. Ixi, Parabéns. agora tá os dois, hein? Depois você me conta o que você vai fazer. Tá, a Aida e tá o Alexandre. É que eu dei dele uma, dele duas, dou-lhe três, né? Ela não apareceu. Tá Eita. bom, então por causa desse acidente de percurso, eu vou dar então uns 80% para os dois, tá bom? Ninguém esperava, ninguém contava com isso, hein? Nem eu. E ninguém reclama, né? Então os dois ganham, Nem eu então contava com fechou. isso. Aí sim, hein? Então tá Vamos lá, agora certo. eu vou Deixa eu fazer só passar um pegar pouquinho, né? o resultado aqui Tá também. sugerindo para o ímpar aí, ó. Oi? Tá sugerindo para o ímpar. Ah, quem é que está fazendo isso? Aposto que é Eu também Alexandre. sei. Ó, Deve ser. eu tô passando aqui, é aquele, assim, o meu genro tem um humor Isso. fantástico. Eu amo Então, ele de paixão, viu, genro? A Harine, que é o nosso comercial, ela vai entrar em contato com a Aida e com o Alexandre para poderem receber essas duas bolsas, tá bom? Tá, perfeito. Parabéns. Humberto, foi um prazer estar com Querida, você. super prazer Eu bater um papo com comentei, você. eu comentei com a Cris, né? Acho que a gente tem que fazer outra live dessa. Para Sim. falar na área da educação, tá? Para um outro público, a gente vai usar um outro canal para conversar sobre essa parceria, sobre essa outra rede, que é a rede da educação, né? E a gente Vamos lá. também convidar o pessoal que está conosco na educação para participar desse momento tão importante que é a nossa parceria, Sim. não é? E Como eu disse aguardem, né? sempre, Todos que estão conosco, aguardem aí novidades, né? Nós vamos estar sempre colocando as novidades nas nossas redes sociais, fruto dessa parceria. Né? Então, daqui para frente, o que pudermos, nós estaremos sempre atualizando o nosso público do que a gente está fazendo junto, tá certo? fechou. Vamos dar um Conta com oi a aqui para gente. quem está presente. Olha, a Vanessa, Isso. obrigada. A Tânia está presente, obrigada aí. Chegou, acho que no finalzinho, a Aida. Muito obrigada, Aida, por estar conosco. Vanessa, quem mais? Quem mais? O meu genro, né? O Alexandre, que está aí, a Cris.
A Rose, deixa eu ver, não sei quem mais que está, quem pode mais? Tá dizendo aqui que tem 10 pessoas ainda conosco, não sei quem são, né? Mas eu É, gostaria de agradecer, né, para todos que estiveram conosco. A Cris está aí com a gente. A Harine, acho que está também, né? Talvez a Joyce, não ela tá sei. aqui. Tá Muito assistindo sim. obrigada pelo suporte, inclusive, né? Obrigado, gente. Obrigado pelo Perdoe os, suporte. perdoe aí os nossos, talvez, né, falhas, né? Mas a gente faz tudo ao vivo, né? Acontece. Sem muita, Estamos sujeitos. sem muito ensaio, né? E isso é que é bom, não é? Gente, e a Então, próxima também vai ter uma canjinha também, tá? Na eu próxima. ia falar agora, Humberto, super obrigado por aquela canja. Ainda bem que vai ficar gravado, né? Imagina. Obrigado a Tá vocês. certo? Obrigada, Obrigado, viu? Gina, querida. Tchau, tchau, Beijo pra você gente. também. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau.